vida nossa de cada dia, fazendo muita companhia pro mar de gente que quer sonhar. Vocês pensaram que era uma bolsa, né? Mas olha só que coisa mais linda esse rádio. E escutando aí, por incrível que pareça, Harmony Cats. Quem é desta época lembra, mas tem algumas pessoas que não sabem nem fazem ideia que conjunto foi esse de mulheres cantando Harmony Cats, né? Então, esse rádio, gente, ele tem até uma luz não é LED, né? Mas acho que é. Tem até uma luz bonita azul aqui. A gente consegue ver a luz? Que lindo! Achei lindo esse rádio. Aproveito e agradeço aí a Alessandra pelo carinho de me emprestar esse rádio para a gente colocá-lo e ouvir essas canções, que é esta canção em especial, para nós começarmos o programa. E por que a gente está falando justo hoje sobre o rádio? É que no último dia 13 foi o dia do rádio. E não fizemos a devida homenagem no dia 13, a gente deixou para hoje para fazer essa homenagem, principalmente porque o rádio era a maneira que as pessoas tinham de encontrar as suas músicas. Hoje é fácil, você encontra no celular, nas plataformas aí de música, um monte de plataformas, um monte de música. Enfim, sites de busca de música, você encontra um monte. Porém, no passado, as pessoas colocavam no rádio para ouvir notícias, no rádio para escutar músicas, e nesse período era uma animação só, porque só tocavam marchinhas. Olá, lá, as marchinhas. E as famílias se reuniam para curtir, porque tinham aqueles que gostavam de ir para a rua, para os clubes, mas tinha a família que queria um pouco de alegria também dentro de casa. E como elas ouviam as músicas? Com essa coisinha linda aqui, chamado rádio. Então eu quero aproveitar e fazer uma devida homenagem aí ao rádio, né? E para a gente fazer uma homenagem ao rádio, claro, tem que ter pessoas ligadas ao rádio. E por isso que eu quero apresentar para vocês hoje quem estará conosco na nossa sala. Nós temos o J. Thanos com a gente. Thanos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E hoje tem história, hein? Mas olha que tem muita história de rádio, inclusive com ele, porque eu fiz rádio também, na mesma rádio em que o Thanos tinha um programa. A gente já se conhecia aqui da TV Século XXI, mas foi uma grande surpresa. Então hoje no programa Mulher.com nós queremos celebrar o Dia Mundial do Rádio, que foi, lembrando a você, no último dia 13 de fevereiro. Agora é uma data que foi criada pela Unesco, né? Ela foi criada para justamente prestar a devida homenagem aos profissionais do mundo inteiro que se comunicam através do rádio. E aí eu quero também hoje lembrar a você que nós temos... Deixa eu até aproveitar. Eles colocaram aqui para mim, olha, que foi criada pela Unesco para valorizar esse meio de comunicação tão presente na nossa vida. O rádio informa, aproxima, emociona e dá voz a histórias todos os dias. É companhia, é serviço, é entretenimento. Ontem, hoje e sempre. Oh, delícia! E hoje nós vamos justamente conversar com o Thanos sobre esse papel de como a voz da sociedade é hoje na era digital. Eu já vou aproveitar e vou vir para cá para ganhar um beijo. Meu amigo. Que coisa boa. Você tá bem? Nossa, melhor ainda, estou no mulher.com. Olha, e aí... O programa de maior repercussão hoje, eu diria, da visão feminina, que se mantém já há mais de década, né? Você 24 era anos. Já está com isso tudo, meu Deus. Não, eu participei era menininha, você foi tão generoso. Você sempre foi menininha para mim. Mas eu participei do primeiro programa. Isso é verdade, eu ia comentar justamente isso. O Thanos foi o primeiro culinarista do Mulher.com. Estreando dia 1º de abril de 2002, o Mulher.com ensinou a lasanha do publicitário. É verdade. E quem ensinou, criou inclusive a receita, foi você. É verdade, e repercutiu e repercute até hoje.
porque acho que mantiveram no site, alguma coisa assim, e muita gente me fala dessa lasanha do publicitário. Eu presidia a Associação dos Profissionais de Propaganda, foi um boom na época, né? E até hoje eu ainda pego alguma coisa da lasanha. Mas, Rita, esse programa é muito importante, não só para a mulher, para as famílias, porque o que a gente aprende aqui, o que a gente... Bom, você é uma apresentadora sem igual, né? Você entrou agora, eu estava vendo, meu Deus, que espontaneidade, né? Porque a gente que está aqui, a gente sabe, não tem ensaio, não tem nada, não tem nenhuma... É uma coisa natural. Então, essa sua natureza comunicativa, ela é, assim, brilhante. E essa natureza comunicativa me levou para o rádio também. Trabalhamos juntos na Rádio Brasil. Na Rádio Brasil Campinas. Verdade. E é gostoso demais. Agora você está falando de mim, eu não vou ficar rasgando seda, porque você sabe o quanto eu te admiro. Mas é legal para as pessoas saberem também que você faz TV, já escreveu para o jornalismo impresso e já também fez rádio. Agora, como nós estamos homenageando o rádio, para as pessoas que ouvem, elas não entendem os bastidores do rádio. É verdade. Como são os bastidores do rádio? Olha, eu faço programa gravado e programa ao vivo, diariamente. Vocês sabem, hoje eu estou na Jovem Pan News Campinas, aqui. Toda a região metropolitana de Campinas recebe o sinal da Jovem Pan, uma rádio muito forte, e a notícia é a base da Jovem Pan News. Então, os bastidores envolvem, assim, uma imersão no fato, para a gente poder descobrir o que é fake, o que é verdade, porque a credibilidade, ela está ligada à nossa voz. A voz, ela é fundamental no rádio, você E a sua sabe voz disso. é marcante. Mas ela eu não posso cometer deslizes, porque hoje, às vezes, o fake chega mais rápido que a verdade. E se nós estivermos sentindo que a notícia não é verdadeira, nesse exato momento você tem que se recompor e mudar de tema e se desculpar, se for o caso, com o ouvinte, porque ele não perdoa, ele quer a verdade. Então nós temos trabalhado assim. É muito tenso o programa, porque eu apresento junto com, você conhece muito bem, o Marco Maciarelli, o Marcos Tasca. É um programa de segunda a sexta-feira e que vai das 10 da manhã até meio-dia, 2 horas de notícia, é um negócio muito sério. E a notícia de toda a região, e precisa consultar fontes, o jornalismo ele não permite brincadeira. Então nós estamos lá, assim, já há 5 anos na Jovem Pan, que é o tempo da emissora na nossa cidade. E o Thanos falou uma coisa que é importante que a gente deixe claro, que a nossa voz, ela faz com que as pessoas, mesmo não nos vendo, criem confiança, que é a palavra credibilidade. Então, ele oferece credibilidade e as pessoas confiam. Então, é uma voz que só... Então, a pessoa ouve, ela vai falar, o Thanos falou isso. Isso, exatamente. Né? Mesmo que você não seja a origem da notícia, você transmitiu. E as pessoas, não, o Thanos falou. É verdade, a pessoa vai falar, não, mas é mentira, imagina. Não, o Thanos falou, é verdade. E eu faço uma crônica também, eu tenho mais responsabilidade, porque é uma crônica diária dos fatos que fresquinhos, acabaram de acontecer, né? Então, essa crônica tem me rendido muitas amizades e inimizades, mais amizades, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque é sempre com aspecto jurídico, então a gente vai buscando os caminhos da política brasileira, para onde isso está enveredando, e a crônica ela é de 1 minuto e 20 segundos. E eles, na Jovem Pan, eles passam 3 vezes ao dia, né? A mesma crônica. E como advogado, você também fez programas dentro da sua área. Verdade. Na Brasil era o direito nosso de cada dia, né? Então, falava sobre tudo, basicamente, questões previdenciárias, temas, Rita, que não acabam. Você vê, eu fiquei 8 anos na Rádio Brasil. Já faz 5 que eu estou na Jovem Pan e os temas continuam mesmo. Aposentado e pensionista, com gente passando a mão no fundo previdenciário, infelizmente, consignados aí que
aparentemente vão salvar a vida do aposentado e do pensionista, de repente vira uma armadilha, devora todo o rendimento de uma família. Então, os temas estão lá e eu fazia isso para conscientizar as pessoas, Rita. Olha, preste atenção, olha os seus direitos, veja o que é a cidadania, para fazer as pessoas acordarem para as armadilhas do dia a dia. Não é? Agora, se o rádio consegue transmitir não só notícias e música, como eu falei, ele transmite vida. Vida. Só que antes, a vida que gerava tudo isso não era mostrada. As pessoas não conheciam somente a voz. Hoje, a maioria dos estúdios de rádio tem também a câmera que mostra pela internet. É verdade. Como que o ouvinte, vendo você e ouvindo como se fosse pelo rádio, já te retornaram de alguma forma? Nossa, Thanos, eu não imaginava você assim. Ou, nossa, pensei sua que voz você é fosse muito... mais alto. Né? Pensei que você fosse mais alto, pensei que você fosse mais bonito, pensei que você já me falaram de tudo. Sério? Né? Mais jovem. Né? Porque hoje o ouvinte te vê. Hoje vê. Mas lá aqui na nossa, nós não temos imagem. Ela só entra em momentos especiais, por exemplo, eleição, vamos ter a imagem. Aqui houve uma opção por manter o som. Eu acho que deveríamos ter também, porque a tecnologia, tudo muda. Mas o ouvinte de rádio, ele é um ouvinte que está fazendo outras coisas, Rita. Por exemplo, nós temos lá senhoras que nos assistem diariamente. Elas estão cozinhando nesse horário das 10 ao meio-dia. Gente lá, dirigindo. Dirigindo não dá para você ter imagem. Você vai distrair a atenção. Ele pode até ter no carro já um sistema avançado de podcast, de ligação, mas não dá. Você não vai ficar olhando para uma tela e dirigindo um carro. Pelo menos eu espero que não. Eu também espero que não. Mas eu espero que você continue comigo, porque nós vamos para um rápido intervalo, vamos tomar um copo d'água e a gente volta rapidíssimo. Não saia daí. Já? Hoje o Mulher.com traz com muito carinho, além de ser meu amigo, é um excelente profissional da comunicação e com certeza, já que estamos fazendo essa homenagem ao rádio, é um excelente radialista, com uma voz magnífica. Quem já ouviu J. Thanos, ou com as crônicas, ou com a sua forma irreverente e incisiva de dar notícias, ou seja, ele coloca a notícia verdadeira. Então, veja bem, ele pesquisa antes para que chegue até você a verdade. E aí a gente pensa assim, nossa, mas rádio é tão fácil, né? Só pegar um microfone e começar a falar. Tem uma voz bonita, fica lá, né? Alô. Alô. Aqui em Não Campinas, é assim, né, Thanos? em Campinas nós tínhamos uma voz do Michel Fine. Sim. Você lembra? Ele não era bonito, né? Ele não era... Ele já esteve no Mulher.com. É? Tive o prazer de recebê-lo aqui. Boa. Nessas homenagens que nós fazemos aos radialistas, ao rádio, eu tive a Você tem oportunidade essas de recebê-lo. gravações dele? Você tem aí? Será que depois precisa ver se tem em arquivo? Não tem. Porque ele não era uma pessoa bonita, né? Ele não tinha, mas ele despertava emoções. Com certeza. Pegava aquele microfone. Ele tinha um dom. Você sabe que tinha fila na rádio para o pessoal conhecê-lo. As meninas ficavam doidas com aquele vozeirão dele. Olha, foi um fenômeno no rádio da nossa região, viu? Entre outros grandes... As cartas que ele lia, as histórias que ele contava. É um tempo romântico, né? Ler uma carta de amor, né? Ler uma... eu não sei se hoje ainda as pessoas estão num mundo tão violento que a gente vive, eu não sei se
é coisa que não deveria ser resgatada, né? Porque o amor é eterno, né, Rita? Falar de amor é atrair a atenção de todo mundo, né? Você para um pouquinho falando sobre uma poesia, uma relação jovem, jovial, é uma coisa muito... O rádio te fez isso ou você já era assim? Como foi essa trajetória? Então, rádio eu sempre quis fazer desde a época do ginásio. Eu assistia Gil Gomes, Nossa. Eu ouvia, né? Gil Gomes, depois o Silvio Santos levou o Gil Gomes para aquele programa, era um jornalismo deles, Aqui Agora não, qualquer coisa assim, era um jornal, né? Você está lembrado? Ele falou que é o isso Aqui mesmo. Agora, então é isso, o Aqui Agora. O Gil Gomes foi para lá e aí eu passei a conhecer fisicamente o Gil Ele Gomes. também não tinha uma aparência Não, linda. mas ele igual contava Michel coisas de Pfeiffer. notícia, né? Notícia, E é notícia ruim também. É notícia policial. Meu né? Deus, e eram umas notícias assim. Brava, pesada. Pesada. Mas ele descrevia isso e eu era um garoto de 10 anos, eu escutava o Gil Gomes e eu, no cérebro, na minha imaginação, eu ia construindo aquele cenário. É diferente de uma Verdade. televisão. Televisão você está passivo, você está vendo aqui. Muitas vezes não percebem a beleza estética do cenário. Eles estão atentos na gente, né? E os detalhes, como a sua equipe te preparou, te produziu para estar aqui. Foi um tempo. No rádio a gente senta lá e começa. Então você precisa ter uma articulação na linguagem capaz de fazer o ouvinte sonhar com aquilo, materializar aquilo. Isso é fundamental. A descrição do radialista transforma em imaginação no ouvinte. Eu acho que aumenta até a capacidade de raciocinar das pessoas. Porque você, na frente de um filme, que pode ser maravilhoso o filme, não estou aqui, não é uma questão de comparar produções, é uma questão de transformar o telespectador, nesse caso, mais de uma figura passiva. E no rádio você tem que ter uma interatividade, senão ele não vai entender o que está acontecendo. Exige mais de quem usa o microfone. Meu pai fez muita radionovela, eu vivi num meio muito eclético. E ele dizia, olha, é uma arte que você precisa conquistar as pessoas para elas estarem sempre com você sem te conhecer, porque elas não vão te ver. Na época não tinha essa possibilidade. Elas não sabem quem você é fisicamente. Elas sentem a sua voz como se fosse um dom, um som que as envolve, as abraça ou cria repulsa. Então o som tem que ser um abraço diário. Eu estava lembrando com o Thanos agora há pouco sobre tem que descrever. Quando eu fiz rádio, eu gostava no programa que eu fazia, o Nossa Gente, de ter artesanato. E eu pesquisei bastante. Qual rádio já tinha ensinado artesanato? Não tinha uma rádio no Brasil que tivesse ensinado artesanato. Eu falei, eu vou ensinar. E eu conversei com vários artesãos e fazia com que eles descrevessem. E aí eu tive uma audiência muito boa com deficientes visuais. Eu fui até gravar com eles algumas vezes, porque eles ouviam o artesanato e eles falavam, desse jeito a gente sabe. Desse jeito a gente aprende. E é muito interessante. Você foi pioneira. Fui. Pioneira. Inclusive teve uma rádio do Nordeste e uma de São Paulo que entraram em contato comigo na época, porque eles queriam levar isso também. Porque para quem só ouve, no caso dos deficientes visuais, tem que ter um algo mais. É verdade. Porque se você falar, pega o vermelho e passa aqui, não sabe nem o que para é quem isso, tem né? a TV sabe onde está. Verdade. Mas para quem não sabe... Olha, e esse é um exemplo que deve ser seguido, viu? Como a obrigatoriedade de libras na televisão, essa Pra quem não descrição ouve. deveria ser mais levada a sério, né? Levada a sério, com certeza. No rádio, você pegou já a era digital? Não. Eu peguei a dos cortes ainda do long play, né? Não tinha nem... Eu peguei porque eu entrei cedo nisso, né? É um mundo analógico. Foi outro dia, Thanos. Não, mas é cedo. Na Rádio Brasil, antes da aquisição pela Arquidiocese, nós tínhamos a mesa com 2 botões, entrada e saída. E o investimento já era feito nas outras rádios, nas de maior porte e tal, mas ainda era AM. Nós tínhamos lá uma mesinha
que era uma coisa de louco. Eram 2 botõezinhos só na mesa, desse tamanho, um negócio transistorizado, mas ainda muito precário, muito precário. Aí começou, porque isso eu estou falando, final dos anos 80, né, Rita? Começo dos anos 90. Estava começando essa coisa da digitalização. Hoje é brincadeira, né? Hoje eu faço Tem recurso para tudo. Hoje eu faço em casa com qualidade profissional no meu computador. Eu tinha que ter um aparelho para entrada de estéreo, puxava o cabo. Hoje eu termino de gravar uma crônica, por exemplo, eu já coloco dentro da estrutura com o anúncio, o nome, enfim, e já mando para a rádio. Manda editado. Já pronto. Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria fazer diário. Porque as crônicas são diárias. Eu teria que ir até a emissora. Gravo. Tem a hora de gravação, daí tem aquela disputa, não, agora é o esporte, agora não sei o quê. Então você tem que colocar o seu horário, nem sempre, eu tenho que escrever, nem sempre vem o texto. Porque que na verdade é um equipamento para todos. É para todos, você tem que ter a edição, vai ter alguém fazendo a edição, ou você mesmo dentro do equipamento da emissora. Mas o problema não é só esse, o problema é quando eu estou aguardando o desfecho de alguma coisa, por exemplo, uma decisão do Supremo. O que o deputado está fazendo? Estou esperando para fazer isso, daí vai acontecer 11 horas da noite. Eu vou entrar 8h40 da manhã e de repente não saiu 11, já saiu à meia-noite. Eu não posso ir até a emissora, eu tenho que resolver o problema. Então hoje é fácil, hoje dá até num celular para você fazer isso. O meu ainda tem trilha, eu prefiro fazer no computador. Né? Tem uma trilha, tem aquela... Eu uso ainda uma estética sonora mais antiga. Eu acho que a voz tem que ser acompanhada por um ritmo. Pó, 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 você entendeu? Então, eu tenho a minha trilha que já está comigo desde que eu entrei na PAN há 5 anos e eles me deram essa trilha. Então, a minha crônica tem essa pancada. Eu falo e sou cadenciado por um ritmo. Eu acho isso muito legal, que aumenta a emoção. E aprende a atenção do ouvinte. É, verdade. Prende. Hoje, com a digitalização do rádio, os operadores ficaram, não, eles ainda existem, trabalham, eu aproveito para mandar um beijo carinhoso. Paulo Esmir, Rogério Max, a Kelly, Robson Bolsoni. Robson Bolsoni, meu amigo, que delícia. Agora ele é cidadão italiano. Cidadão italiano. Gracinha. São pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram demais no rádio. Porque você acha que eu sabia fazer rádio? Aprendi na faculdade, mas quando você chega lá, vê o microfone e o operador do lado. Então, essa comunicação também interna, ela tem que existir com muito respeito, com muito carinho. É verdade. E eles são fundamentais na vida do... Fundamentais, porque eles dão a retaguarda para você, né? Porque, além disso, hoje, você está indo pela internet simultaneamente. Verdade. Né? No site da emissora, você está lá. Então, e às vezes falha, né? Às vezes você sai do ar, se estiver ao vivo. Né? Na rádio é assim. Deu uma ventania na torre lá, deu um negócio diferente, né? Às vezes você está fora do ar e o ouvinte vai falar na internet, pelo contato, ele vai dizer, ué, vocês saíram do ar lá, porque eu estava seguindo. Entendeu? Segue na internet, segue lá, em vários meios, né? No celular. Então, hoje é multiplataforma e os técnicos têm que entender disso. Um tem que ajudar o outro, né? E é tão legal que os técnicos, às vezes, por exemplo, dá aquela fisgadinha, você precisa de um copinho d'água, ele já dá um sobe-som, só de olhar para você. Gente, isso é magnífico. Mas eu quero, vocês que acompanharam essa nossa conversa tão descontraída aqui sobre o rádio, entendendo a função de um locutor, né, de um apresentador, jornalista, enfim, seja qual for, mas é a voz dele que traduz todo o trabalho. Nós conversamos nesse momento com o J. Thanos, radialista, advogado, né? Primeiro radialista ou depois advogado. Não sei, agora já não sei mais. Já fundiu tudo. Já. E natural de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Mas isso é importante que você falou. Eu acho que a formação jurídica ajuda bastante.
porque eu sou formado em radialismo, eu sou radialista, mas o direito me ajuda a entender certos fenômenos sociais que eu acho que o leigo veria de forma diferente. O jornalista mesmo, ele tem... Eu costumo dizer o seguinte, na faculdade de jornalismo, Rita, para não passar muito do tempo, você estuda com o pathos grego. O pathos grego é a empatia, a simpatia, a apatia. E o jurista, ele olha a visão dele para o fato na forma do ethos, da ética. Então, é preciso casar os dois, e eu tenho essa sorte. Eu vejo sobre a ética e sobre a visão da empatia. Jurídico também, quer dizer, tudo isso traz para vocês. Para mim, isso foi muito bom. E olha, nós vamos continuar com o J. Thanos, mas agora ele vai comigo para a cozinha, porque eu vou fazer para vocês hoje ovos mexidos à moda inglesa. Oba! Mas eu acho que você vai gostar. Afinal de contas, a quaresma começa amanhã e nós precisamos lembrar que o jejum de carne, inclusive amanhã, é muito importante. O jejum de comida, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então aprenda a fazer esses ovos porque eles vão ser muito úteis para você nessa quaresma. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. De volta com o programa Mulher.com. E hoje quem está na cozinha sou eu, feliz da vida, porque eu amo ir para a cozinha, fazer pratos mais elaborados, mas também gosto de pratos simples que agreguem sabor, nutrição e ajude naquele momento que você está com muita pressa e precisa fazer algo rápido. Eu geralmente faço esses ovos no café da manhã. O Carlinhos gosta muito desses ovos pela manhã. Inclusive, aproveito para fazer aqui, expressar minha gratidão ao meu amor, porque quem fez pela primeira vez esses ovos para mim foi ele. Antes disso, né, agora um divisor de águas, os ovos antes eram só ovos que a gente mexia, colocava temperinho, ele ficava assim, aquele ovo meio durinho por conta da clara e etc. Só que agora não. Eu vou ensinar para vocês hoje esses ovos mexidos à moda inglesa, porque vai creme de leite, vai manteiga, vai azeite. Nossa. Ele fica suculento, ele fica cremoso, ele fica macio, ele fica úmido. Gente, é bom demais. Então presta atenção, porque nós vamos colocar inclusive na tela, não tem um prato pronto aqui para mostrar para vocês, mas nós vamos colocar na tela para vocês os ingredientes. E enquanto você vai vendo aí os ingredientes, que não tem segredo nenhum, eu só vou dizer para você o que nós temos aqui. Nós temos, vou até descobrir agora, porque eu já deixei os ovos quebrados aqui para não acontecer nenhum acidente. Então, eu tenho aqui 6 ovos, eu pus uma média de 2 por pessoa, porque ele fica gostoso. Bonito. Você sabe que eu tenho sempre medo de quebrar os ovos? Sério? E ter um estragado no meio e cair lá dentro. Você tem alguma técnica para isso? É que quando eu quebro, o ovo, quando você vai quebrar e você bate o dedinho nele, ele faz fiozinho, é porque ele tá bom. Se ele não faz o fio, ele fica meio aguadinho, ele tá velho. E se você deu aquela quebradinha, ele não faz fiozinho também, e vem uma aguinha meio escura, joga fora. Não, aí joga fora na hora. Na hora. Né? Mas ele pode ficar velho ainda enganando a gente? Porque quando ele fica velho, ele fica aguado. Então ele não faz o fiozinho. Então quando você vai quebrar, você faz assim com o dedão, ele fez aquele fiozinho, você já pode quebrar direto. Você sabe, Rita, você falou que é uma técnica simples, assim, né? Fazer os ovos, né? Mas eu acho super difícil, porque ou você queima, passa do ponto, fica com excesso de óleo. Tem que tomar um cuidado muito sério com isso, né? Vai muito óleo aí, não? Não, eu sou assim, eu sou adepta do saudável, Thanos. Então eu gosto assim de colocar
O azeite e a manteiga, eu uso muito isso na minha culinária. E a gordura de porco, para algumas coisas, por exemplo, para cozinhar feijão e tal. Mas eu não uso óleo, não uso mesmo. O tipo de óleo que eu uso é realmente o azeite. E o que eu vou fazer com o azeite? Vamos ver. Eu já vou deixar ele aqui, vou fazer um anel. Ah, não precisa encher de... Não, aqui tem uma colher de sopa, mais ou menos, bem espalhada. Beleza. E eu vou já dar uma olhadinha na hora que ele começar a escorrer, porque já aqueceu. Quando ele dá uma aquecida, eu coloco a manteiga. E o que eu vou fazer enquanto isso? Eu vou até chegar aqui pertinho de você, Quero ver. porque não tem segredo nenhum, ó. Opa, tem uma casquinha aqui. Fica crocante. Ah, mas eu não quero que você pegue a casquinha. Já pensou bem na hora que você vai morder, faz Fica creque. cleque. Não, não dá não. Ai, Agora, os ovos à moda inglesa, eles são batidos. sei. Eu não gosto de bater. Eu quebro e eu só começo a mexê-los depois que a clara já ficou branquinha. Porque na hora que você bate, ele fica carregado com bolinhas de ar, né? Não é isso? Mas isso não interfere no prato, porque depois a gente vai mexer, essas bolinhas de ar, elas vão acabar estourando. Isso não interfere. Tá bem. Mas quando por exemplo, eu quebraria os 6 ovos aqui, já com o azeite e a manteiga, e quando a clara começa a ficar branca, eu começo a quebrá-la com uma espátula de silicone ou de bambu, né? Tem gente que gosta de madeira, mas existem algumas restrições em relação a isso. E aí eu vou trazendo de fora para dentro, eu vou quebrando aquilo. Aí por último eu estouro a gema. A hora que a clara tá toda, isso no meu jeito de fazer. Para eu achar pedaços de clara, pedaços de gema. Entendi. Mas como eu vou ensinar moda inglesa hoje, então Quer dizer, o Carlinhos batido. faz assim. Assim. É. Depois eu quero ver se essa história é boa, se você tá... Acho que eu vou aumentar aqui para ganhar um pouquinho Vai de lá. tempo. Pronto. Sim, agora vai mais rápido. Porque essa Indução. frigideira é de fundo triplo, ela demora um pouquinho. Demora. Só que depois você tem que abaixar, porque, gente, uma outra coisa que é importante de fazer nesses ovos é usar um fogo baixo. Porque ele não pode fritar. Porque como tem o azeite e a manteiga, ele não pode fritar, ele não pode ter bordinha morena, Sei. ele não pode formar aquelas bolhas de estourar. É porque senão ele vai queimar, né? Então tem que ser um fogo baixo. Ó, já está começando a aquecer, o azeite está começando a espalhar. Hora da manteiga! Manteiga. Quanto vai de manteiga? Eu Olha, quero ver agora. é uma média de 1 colher de sopa com 1 colher de azeite para cada 2 ovos, 3 ovos por pessoa. Tem que saber matemática, então. Igual, por exemplo, aqui eu estou contando mais ou menos 1, 2, 3, porque eu coloquei 6 ovos. Certo. É bastante manteiga. Tá, olha lá. Tá E essa manteiga derretendo. aqui veio da minha cidade, de É? Alfenas, Meu Deus. da cooperativa de lá. É boa, hein? Então você não usa margarina para cozinhar? Não tem margarina na minha casa. Não? Não. Só manteiga. Só manteiga. É muita Eu não diferença. posso com essa manteiga, porque essa manteiga é de vaca. Eu uso a manteiga de búfala, Ah, tá bem. porque eu tenho alergia à caseína. Então, tudo que é A2, Sei, a gente pode, né? entendi. Ó, daqui a pouquinho eu já vou abaixar. Então, é hora de colocar os ovos. A manteiga já está derretendo aqui, ó. A recomendação na receita original dos ovos ingleses, ovos mexidos à moda inglesa, é não usar manteiga sem sal. Mas eu só coloco menos sal e uso a manteiga com sal. Tá certo. Não compro uma específica só para isso. Ó, agora a gente despeja os ovos. Não espirrou nada para fora. Se fosse eu, já estava tudo cheio de borbulhinha. Agora a gente deixa, ele vai começar a branquear e a gente vai começar a mexê-lo devagarinho. Enquanto isso, eu já pego um pouquinho de sal. Vou pôr 2 pitadinhas. Acho que vou colocar mais uma, hein? Que a manteiga tem sal, mas não é muito. Olha aí. Gente, até aqui sem segredo nenhum. Quais são os ingredientes? Manteiga, azeite, ovos, o tempero que você gosta. Tem gente que gosta de colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Eu não coloco, só coloco sal mesmo. E para finalizar, o cheiro verde. Então, não tem segredo nenhum. Nenhum. Tô Ó, aprendendo. o fogo tá alto, tá fazendo bolha. Tá. Você tem gente que baixar
50, 40. Ah, baixei 50%. Você prefere indução ou Ah, eu prefiro chama, gás. Chama. Ó, tá vendo? Eu vou arrebentando. Tá fazendo. Eu não deixo formar. Por isso que eu falei pra você, quando a gente vai quebrando, a gente não deixa formar aquelas bolhas. Ele vai ficando quebradiço, bacana, homogêneo, né? Tá E conseguindo- macio. Macio. Mas ainda tem mais coisa que vem Você por já aí. ensinou alguma receita no rádio? Não. Eu acho que seria interessante, hein? Você sabe que eu passei por uma rádio comunitária em Valinhos, né? E lá eu criei um personagem que fazia leitura das crateras lunares, né? Rodolfo Augusto Esse era o seu personagem? era o personagem. Então eu criei lá uma espécie de um horóscopo, um comportamento conforme as Ó, crateras. eu só vou parar um Vai, não, pouquinho. fica aí. Olha, o ovo, Tá uma beleza ele isso. ainda tá úmido, Pra mim já tá hora bom, de já- tirar do fogo. Tá, já tô dando Porque a nota frigideira 10 tá pra você. quente. Que beleza. Assim já estaria bom, mas Mas a moda inglesa vai creme de leite. creme de leite. Eu ponho uma média de uma colher de sopa para cada ovo. Foi um pouquinho a mais Tá. aqui, mas isso não interfere que- agora aqui. Olha aí. Não gruda, né? O meu já Não. estaria tudo grudado. Por Mas que então, será, você meu vai Deus? controlando o fogo baixo. Não pode deixar o fogo tomar conta do ovo. Não, não Ele tem pode. que- Porque senão ele perde a cremosidade, né? Mas Ele que beleza. agora, mas ele continua cozinhando. Agora eu vou diminuir mais ainda. Tá em 20. Na verdade, ele está em 2. 2. Isso. Tá. Só para que esse creme de leite, como é gordura, ele derrete. Gente, que segredo tem isso? Absolutamente nenhum. Ó, Mas você pode ainda mais sofisticar, né? nesse ponto aqui, quem gosta mais cremoso, ou coloca mais creme de leite ou coloca um pouquinho de leite. Tá. O leite é opcional, tá? Mas o creme de leite, Tá a manteiga e o azeite é necessário. Ó, então eu tirei do fogo, voltei, ó, já deu uma secadinha. Eu vou colocar só mais um pouquinho de creme de leite, para ele ficar mais úmido. Pouquinha coisa, só um cisquinho. Vou fazer para Ana Maria isso aqui. Ai, acho que a Ana Maria vai gostar, hein? Ai, Ó. meu Deus. E eu tô... Ficou cremoso, ficou gostoso, tira do fogo. Tirou do fogo. E aí vem um toquezinho. Pode ser Acabamento. servido só assim. Sei. Fala nisso, vou perguntar para a Aninha, você gosta de salsinha ou cebolinha? Os dois. Os dois? Então vou colocar os dois. Piquei. Pode ser? Pode, claro que pode. Isso aqui também é opcional. Você pode não colocar se não quiser. Ó. Ai, fresquinha. Bom. Tira o zóio, Guto. Guto, tira o Tá zóio, todo mundo de olho Guto. aqui. Ó, não entra bacon aqui, não. Mas na quaresma não, né? Ô, Aninha, cadê a torrada? Meu Deus. É pão. O que tiver. Porque na Inglaterra eles servem sobre a torrada, né? Torrada com chá. Então, mas como a gente está no Brasil, Ah, tá bonito e brasileiro gosta de pãozinho, Que beleza. ela vai me ceder o pãozinho dela, que ela trouxe para comer justamente com esse ovinho que eu fiz. Você vai experimentar? Água na boca. Nós vamos para o intervalo, mas a gente volta já já. Enquanto isso, a Aninha foi buscar o pão e eu vou preparar tudo aqui para o Thanos, meu amigo, hoje fazendo a homenagem ao rádio. Que coisa A gente boa. volta já. Quero- De volta com o programa Mulher.com, hoje ensinando para você uma receita que vai te ajudar no seu dia a dia, mas agora nesse período de quaresma você vai querer fazer. E aí quando você fizer, eu vou te pedir uma coisa. Bate a foto,
publica e marca o mulher.com, marca ritamaria.tv para que a gente consiga visualizar, né? E aí você fala se você gostou, qual foi a sua impressão, se você sentiu tudo isso que eu falei no bloco anterior, ficou macio, suculento, úmido, ficou assim aveludado. Eu quero depois você fazendo esses ovos e me dizendo se você gostou. Mas eu tenho alguém aqui hoje que vai experimentar. J. Thanos comigo, alegria. radialista, hoje fazendo essa homenagem ao rádio. É importante, o rádio tem que ser lembrado sempre, né? Essa é uma receita fácil de ensinar no rádio. Fácil, fácil. Molezinha. Tranquilo. Eu aprendi, tenho certeza. Vou fazer, mas amanhã, né? E pode acompanhar a gente pela quaresma, né? Você vai Isso é trocando, verdade. não tem que comer carne, nada, e é proteína, Proteína, não Sim. alimenta bem. alimenta. E o pão não tem o que dizer. Claro. Eu vou servir para o Thanos de duas formas. A primeira, eu vou servir aqui com a colher, porque essa aqui Tá. vai ser melhor, Thanos. Tá bom. Ah lá, falei que ia fazer pachocha? Não, tá bom. Eu quero deixar bem Quero ver- bonitinho para você. Quero ver eu segurar isso Deixa eu direitinho. pôr isso aqui no cantinho de cá. Tá ótimo. Ó. Eu vou até dar uma compactada para não acontecer na hora Tá de bom. você pegar. Vou guardar aqui. Esse aqui Meu Deus do pro céu. Thanos. E depois eu vou colocar no pãozinho que a Aninha, com tanto carinho, comprou e foi buscar. Ai, bom. peraí. Vamos lá. Espero que esteja bom de sal. Ó, Já posso experimentar? pode, Ah, meu pode Deus, experimentar. Agora é que vamos ver a coisa, hein? Deixa eu ver. Eu vou morder a torrada, vai cair para todo lado. Eita, outra coisa. Né? Para quem gosta de comer um ovo, é diferente. Macio, saboroso, Não é cremoso? cremoso. Ele tem um toque assim aveludado. Na boca, ele tem um toque aveludado. Na torradinha, falando de boca cheia, na torradinha fica maravilhoso. Mas eu queria muito que você experimentasse também um pedacinho no pãozinho que eu coloquei para dar uma aquecida. Você deu uma- Não vai dar tempo tá, de torrar, tá bom. mas uma aquecida. Pode Quero. ser? Vamos lá. Deixa eu pegar um pratinho aqui e vou... Olha aqui, olha o detalhe. Eu vou ter que pegar com um pano. Thanos. Que delícia. E tá suave o sal, viu? Tá suave? Suave. Eu não... Em casa a gente usa pouco sal, viu, Thanos? Desculpa, você gosta com um pouquinho mais? Não, tá bom. Pra mim Se tá uma quiser, delícia. tem sal aqui, olha. Não, tá uma delícia. Fique à vontade. Não vou mexer que a receita... Carlinhos, que câmera que nós estamos aqui? Carlinhos, ó, 10. Maravilhoso, gostei. Vamos dar outras receitas aí, né? Delícia. Ele é cozinheiro também? O Carlinhos É? cozinha muito bem. É. Oh, Ele é adepto daquela teoria, quem sabe ler, sabe cozinhar? olha, eu não sei se porque aí vai ler a receita. Hoje em dia, com o YouTube, né, as receitas, o pessoal explicando, a gente Mas qual vendo. é o trabalho dele, qual é a profissão dele? Ele é professor. É professor, né? Então ele é capaz de fazer tudo, né? Com certeza. Tudo. Então, não só lê, quanto ouve também e aprende. Que bom que o maridão é inspirador, né? Olha, esse é um desafio aqui para você. Eu acho que eu vou até Eu vou ser cortar, muito legal com vamos você. cortar esse pão. Eu vou ser muito legal com você. Vou cortar aqui, ó. Tem que Ó, servir a moda o barulhinho. inglesa. Tem que servir a moda inglesa. eu vou cortar aqui assim, que aí você fica à Aí vontade você também, né? para comer. Olha lá. Pronto. Agora, ó. Meu Deus do céu. Eu não vou poder experimentar, Thanos, Tá bem. porque eu não usei o creme de leite vegetal. Eu usei o creme de leite. Esse aqui eu não estou fazendo com todo o capricho. Fica naquela pontinha. Isso aí. Deixa eu colocar esse aqui mais cremosinho. Rita, você valorizou o ovo, viu? Esses britânicos são demais, não? Ó, Que coisa. você me permite? Claro, claro. Por Com favor, licença. Põe aqui. Ó. Tá ótimo. Deixa eu ver isso aqui. Agora eu vou fazer uma E aí, caca. Guto, você vai experimentar? Ó, Guto, vai cair tudo pro lado, mas paciência. Gui, você vai... se cair tá bom, a gente tá em casa. Fiz um pra você e um pro Gui aqui, ó. Tá crocante o pão. O forninho ajudou a dar uma... E ficou quentinho o pão? Maravilhoso.
Tá bom mesmo? Delícia! Uhul! Muito bom, Rita. Que delícia, que bom. E olha, o que eu gostei de trazer essa receita hoje, Thanos, nos permite ter tempo para conversar. É uma receita fácil. Para o café da manhã, e isso é legal falar do café da manhã, porque ele sustenta muito. Até para quem, por exemplo, sai correndo de manhã, fazendo um ovinho desse, um café, um pedacinho, uma torrada, um pãozinho, até a hora do almoço... Não precisa de mais nada. Nada, segura muito bem. Eu achei, gostei, vou fazer. Depois você marca ritamaria.tv lá, Vou por marcar. favor, em mulher.com. Já vou marcar. Mas eu quero aproveitar, sente-se, por Com favor. licença. Aproveitar que a gente está nesse tempinho aqui, ainda falando um pouquinho mais do rádio. Hoje as pessoas andam muito mais com o celular, mas até no celular tem um link que te leva para as rádios do mundo. Do mundo. Do mundo. É verdade. Então, hoje, o rádio está em qualquer lugar. Ele já não está mais no físico do aparelho, mas ele está no carro, digital, ele está no computador e está no celular. Então, uma pessoa, por exemplo, da Inglaterra, que está aqui no Brasil, ela pode ouvir a rádio dela, da cidade dela, lá. São milhares de rádios. Isso num aplicativo. É verdade. Num link, na verdade. É verdade. Então, rádio cabe em qualquer lugar? Qualquer lugar. E eu posso deixar um contato pelo Spotify? Claro! Né? O Spotify, você confere as minhas crônicas digitando "e tenho dito" palavra de honra, que é o meu jargão final. E tenho dito. Palavra de honra. Que tudo prazer junto. estar aqui, tudo junto. E tenho dito, palavra de honra. E tenho dito. Tem o E na frente. Você vai achar Ou fácil. só o tenho dito? E tenho dito. E tenho dito. E tenho dito, palavra de honra. Palavra Rita de Maria. honra. Procurou você, vai encontrar suas crônicas. Eu tenho umas 2.000 crônicas lá publicadas, as últimas estão lá. Tá? É uma grande visibilidade. E para quem não conhece o trabalho, ali vai ver as entrevistas, as crônicas, enfim, conhecer um pouquinho da gente. As suas crônicas, você falou que tem um toque da notícia, um toque de política, tem um toque de realidade, porque é verdade. Tem um toque do Thanos. Você já colocou nas suas crônicas algo do dia a dia do Thanos, olhando para aquele fato? Eu sempre me coloco assim nas crônicas. Então, por exemplo, está na moda agora falar do Banco Master, não dá para não falar, né? A questão do banco quebrado e tal. E eu poderia falar só pela notícia, mas eu tenho algumas crônicas que eu relaciono, por exemplo, com um marceneiro. Então eu começo falando da marcenaria e da carpintaria, a diferença dos dois. E eu acho que o político tem que ser mais marceneiro do que carpinteiro para poder fazer a coisa bem acabada. Então eu pego temas que me chamam a atenção e eu uno com a notícia. Às vezes é imprevisível, você não sabe como vai terminar. E eu termino com o fato, entendeu? Então esse é um ponto que tem diferenciado as minhas crônicas. Então, As pessoas passam a entender melhor o fato a partir da crônica. A partir da crônica, porque de repente ele vai ver, puxa vida, dá para comparar, então é verdade. Né? Um é mais rústico, o outro é mais bem acabado, e esse político ele foi mais rústico, ele foi mais carpinteiro do que marceneiro. Às vezes uma palavra só, né? Palavra que chama atenção, calipígios, né? Tinha uma deusa grega, o que é isso, né? Então, são áreas gordurosas dos glúteos, não é? Então, calipígios. Às vezes eu pego uma palavra assim e venho colocando sinônimos e tal. Você entendeu? Até Entendi. fazer o... Então, isso tem feito das crônicas algo diferente hoje, porque é tratar temas pesados com leveza. Agora, apesar de ter todo esse know-how do rádio, ter uma locução perfeita, uma voz deliciosa para se ouvir. Agradeço. Quem não te vê e te ouve, realmente se encanta pela sua voz. Isso é um dom. Que bom. Temos que agradecer a Deus porque a sua voz nos passa muito mais do que a notícia. Fico feliz. Agora, o rádio, na sua opinião, mesmo com a digitalização, no passado, quando o rádio era o ápice da notícia, mais até do que os jornais impressos,
e surgiu a televisão, achavam que a televisão iria substituir o rádio e o rádio se manteve ao lado. E até hoje é assim. Para o futuro, com essa digitalização, enfim, com tudo que vem por aí de tecnologias, você acha que o rádio continua? Olha, rádio é emoção, é lazer, é som, é dança, é volume, né? Ele te dá volume, ele preenche os espaços. Rádio é conteúdo, rádio é agilidade, né? Aqui você precisa dar uma notícia, o camarada pega o celular, está na rua e já dá notícia. É agilidade, é instantaneidade. Rádio é isso e muito mais. Então, eu acho que para desaparecer, tem que desaparecer o conteúdo. E a voz do locutor, da locutora, é a voz da credibilidade. Então, rádio é credibilidade. Isso não vai acabar nunca. J. Thanos, é credibilidade, isso não vai acabar nunca. Amigo, que delícia, querida, que bom que você... Manda o meu abraço para o seu cozinheiro, que ele... Eu darei o abraço. Estraçalhou. Eu darei o abraço então em seu nome. Pode dar. Tá, o Carlinhos, ó, estraçalhou. Arrasou. Arrasou. Olha, gente, eu estou muito feliz que o Thanos tenha gostado e eu espero de coração que você faça esses ovos, porque vai te ajudar demais até na sua dieta. Você pode diminuir um pouquinho o creme de leite, ao invés de colocar o creme de leite que é mais gorduroso, colocar o leite também dá certo, tá? Mas não deixa de fazer, principalmente agora na quaresma. Diminua as carnes, principalmente às sextas-feiras, principalmente na quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Use essa receita para poder te ajudar aí na dieta, no dia a dia, para dar sustância e sustentação aí que você vai ficar assim, firme e forte. E é claro, a gente deseja para você, a partir de hoje aí, já pensando no amanhã, uma quaresma santa, uma quaresma maravilhosa. E a gente espera a Páscoa. É isso aí, vamos esperar sempre com muita fé. Hã? Vambora? Vamos embora. Tem entrevista no próximo bloco e a gente vai conhecer um pouco do Paica. E as meninas já estão lá esperando por nós. Então fique com a gente, porque se você tem um filho autista ou, enfim, com uma outra patologia e que precisa de cuidados, é bom que você saiba onde encontrar esses cuidados, como seu filho pode se desenvolver a partir disso. A gente volta já. Obrigada, Thanos. Obrigado. De volta com o programa Mulher.com para alegrar a sua tarde. Por falar nisso, alegria, hoje é o último dia do Carnaval. Terça-feira, Carnaval significa festa da carne. Mas a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, a gente se arrepende de todos os pecados e começa a nos preparar para a Páscoa. E a Páscoa é a principal festa do nosso ano litúrgico, para nós católicos, para nós cristãos. Então, que a gente se prepare adequadamente. Mas esta terça ela está muito especial, porque hoje eu recebo o Paica aqui, representado na pessoa da Suzy Ferraz, que é coordenadora técnica do Paica, e também a Paula Baggio, que é coordenadora administrativa do Paica. E é legal poder trazer o Paica como tema, porque hoje nós temos tantas famílias com crianças, famílias atípicas, acho que assim a gente resume, e muitas delas com as dificuldades de encontrar bons profissionais, relacionamentos, como cuidar. Tem tantas coisas que as famílias estão vivendo, passando, e a gente está falando aqui com todo o Brasil, então a gente está assim feliz que vocês estejam aqui. Hoje a nossa alegria é completa. Vamos começar a falar do Paica? Eu estou aqui com a Suzy. Podemos começar com você, Suzy? Claro, com certeza, Rita. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui
falando um pouquinho do PAICA e falando um pouquinho do que representa nas nossas vidas o autismo. Nós duas somos mães atípicas, temos filhos com autismo, então quando a gente fala do trabalho realizado, a gente não fala só do que a gente faz, a gente fala do que a gente vive, né? E o PAICA é uma OSC, uma organização da sociedade civil, que foi idealizado pela doutora Sueli Cabral, uma médica psiquiatra, lá em 2012, que veio batalhando. Infelizmente, ela faleceu em 2020, não conseguiu ver o PAICA funcionando. E aí, então, eu fui convidada para fazer esse trabalho acontecer, e a Paula veio comigo e, junto com um grupo de pessoas, a gente conseguiu fazer com que o trabalho acontecesse. A gente realiza atendimentos interdisciplinares em várias áreas, então temos fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, educação física, psicologia, que mais, Paula? Terapia familiar. Psicomotricidade. E temos como um dos principais focos, né, a gente como mãe, a gente sabe a importância da terapia familiar. Então, nós temos uma psicóloga especialista em famílias que acolhe essas mães, né? E nós não temos só mães, a gente tem mães, tem pais, tem avós, tem tios, tem várias pessoas que vão até lá. E enquanto as crianças são atendidas nas suas terapias que são necessárias, esta família também recebe um acolhimento, recebe orientação, recebe uma oportunidade de trocar com outras famílias, porque isso a gente sempre comentou, né, Paula, que é muito importante, a gente saber que a gente não está sozinho. E aí eu penso assim, tem muitas pessoas que se acham sozinhas. Vocês não têm a literatura sobre o autismo. Vocês não conhecem só da literatura. Para vocês o processo é empírico. O de vocês é ali no dia a dia, é entender, é conhecer, é fazer com que fique melhor. Para você também foi o PAICA veio como assim esse apoio, esse braço, esse colo e esse conhecimento a mais? Sim. Logo que eu cheguei no PAICA, né, a Suzy já fazia parte, estava nesse processo de retomada, de início dos serviços, né? Como a Suzy falou, acho que assim, a primeira coisa que a gente olhou uma para a outra e falou assim, isso tem que ter no PAICA, e posso te dizer que eu não conheço outro lugar que faça isso que a gente faz. É olhar para a família, é olhar para a mãe. Porque assim, você tem um indivíduo autista na sua casa, é uma família autista. A rotina da gente muda, né? É um indivíduo que ele tem muitas peculiaridades, ele não consegue estar em todos os espaços, infelizmente a inclusão ainda, ela não é uma inclusão total. Então assim, a gente passou, eu no meu caso, assim como a Suzy, foram anos em clínicas levando nossos filhos para terapia, às vezes a gente ficava 2, 3 horas numa sala de recepção, ninguém nunca perguntou, como é que você está? Está tudo bem com você? Como é que está a sua vida? Que tempo você está tendo para você? Porque a gente vira mãe cuidadora na maioria dos casos. Essa é uma realidade não só de quem tem um filho autista, como tem uma doença rara, uma outra deficiência. Muitas vezes a gente se torna muito mais cuidador, além de ser mãe, cuidador. Você passa o tempo todo em função daquele indivíduo. Qual o tempo você tem para você? A gente abre mão de carreira, de trabalho e vive em função daquele filho, né? E esse espaço que a gente tem hoje no PAICA, que a gente chama do programa, esse programa nosso chama Cuidar de Quem Cuida, é esse momento que essa mãe chega lá, enquanto seu filho é atendido, ela tem 1 hora para estar lá e ser ouvida e trocar experiência. Eu brinco que eu falo assim, a gente está na mesma tribo, né? Porque isso é difícil, né? A gente, quando está no dia a dia nosso, parece que a vida de todo mundo flui e a nossa é um passinho de formiguinha, uma conquista a cada hora. E quando elas têm a oportunidade de estar nesse grupo, não, eu não estou sozinha, tem mais gente nisso, existe vida após o diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele não é uma sentença, né? Mas você tem que saber... É um porto, mas essa criança com autismo, ele é um barco, não é barco não foi criado para ficar no porto. Exatamente. Tem que começar a sair. Então, mas os pais têm medo. Sim. A criança tem medo, tem as suas limitações, né, desse mundo, dessa realidade. Eu imagino que são, assim, desafios diários. Sim, e assim, um ponto bem importante é que a gente, enquanto OSC, a gente atende especialmente famílias em situação de vulnerabilidade,
que são aquelas famílias que não têm um convênio médico, não têm a menor condição de acessar um serviço particular, né? É dado, 70% dessas famílias são mães solos, os pais foram embora, abandonaram quando tinham o diagnóstico. Então, essa acolhida é tão importante quanto as terapias em si que são proporcionadas para os filhos. Porque eles passam 1, 2 horas no PAICA, ou para quem está numa clínica particular, que seja, mas é em casa que eles vivem. O restante do dia eles estão em casa. Se não preparar essa família para estar com essa criança, ele não vai viver na clínica todo dia, ele não vai viver o tempo todo na escola. Ele precisa dessa acolhida, essa família precisa entender esse filho e se adaptar a essa realidade, né? Então, E aí, o que a gente está falando, talvez para você que já tem os seus filhos crescidos e não viveu dentro do seu lar com uma criança autista, você não sabe, assim, o que passam as mães, o que passam os pais. A família sofre junto, porque eles querem o melhor para a criança, mas as próprias limitações dessa criança, que a doença impõe, que não é uma doença, né? É um transtorno. Transtorno. Mas aqui o transtorno impõe, a criança não avança. Então, ter esse apoio de uma psicóloga, das terapias, de tudo isso, faz com que essa criança desenvolva. Eu imagino, seus filhos estão hoje com quantos anos? Suzy? Os meus são gêmeos, têm 19 anos. Um está dentro do espectro e o outro a gente chama fenótipo ampliado, que é uma coisa muito importante da gente dizer. É uma pessoa que ele tem algumas características do autismo, mas ele não tem todas as características, então ele não é autista, mas ele tem muitos prejuízos também, né? Então eles têm 19, e os da Paula? Os meus filhos são o Otávio e o Arthur. O Otávio tem 16 anos, o Arthur tem 13 anos, em níveis de suporte diferentes. O Otávio tem um nível de suporte 3, que é uma condição mais comprometida. O Arthur tem um nível de suporte 2, associado a uma comorbidade que é o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que aí é um outro transtorno aí que é bem complexo, né? Acho que uma das coisas muito importantes da gente dizer, sabe, Rita, é que quem não conhece nenhuma pessoa com autismo ainda, não vai demorar muito para conhecer. Porque a última estatística agora de... quando que foi? Foi 2025, só não me lembro o mês certinho, acho que foi março, se eu não me engano. A cada 31 pessoas, a cada 31 crianças nascidas, uma está dentro do espectro. Então, quem que não conhece mais que 31 famílias, pessoas, que não tem mais de 31 pessoas na sua vida, na sua família, no seu grupo de amigos, né? Então, hoje, às vezes, a gente sai, né? A gente sai com o Miguel e ele sempre usa o cordão, porque ele tem algumas maneiras de se comportar que é importante que as pessoas saibam. Então, ele chega, às vezes, põe a mão nas pessoas, às vezes ele já vai conversando, né? Então, eu acho que é muito importante todo mundo saber que ele tem o TEA. E, então, a maneira dele se comportar é totalmente diferente da maneira de outras crianças se comportarem, que estão dentro do espectro. Né? Então, inclusive, a gente está com vários estudos científicos até para mudar algumas nomenclaturas, para colocar um autismo mais profundo, porque hoje a gente tem o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais, que define, né, esses níveis de suporte, nível 1, 2 e 3, mas aqui no Brasil, a gente tem o CID, que a gente coloca esse diagnóstico das doenças. E no CID não tem essa classificação entre 1, 2 e 3, né? Então, a gente tem muitas mudanças acontecendo. E é isso que a gente sabe hoje sobre uma questão do autismo, amanhã já não é mais. Graças a Deus, né? É por isso que a gente sabe dessa grande quantidade de pessoas, porque a gente tem estudado isso, né? E é por isso que a gente vai continuar o bate-papo. Você viu que é importante tudo isso que nós estamos conversando? Nós queremos ajudar você. Mesmo que você não tenha ninguém na sua família que tenha o problema do TEA, você precisa entender, precisa aprender, pelo menos para se relacionar. Porque a Suzy falou, daqui a um tempo vai ser difícil alguém não conhecer. Se não for da família, vai ser do vizinho, vai ser de alguma forma você vai conhecer. Então fica com a gente porque nós voltamos com esse tema no próximo bloco.
Estamos de volta com o programa Mulher.com. Hoje, terça-feira, você está em casa, está tranquila, feliz que está assistindo aí o programa Mulher.com. E hoje é dia de aprender. Hoje é dia de aprender a entender uma criança, uma família que tem as suas complicações e a gente nem imagina o que essa família passa. A gente nem imagina o que aquela criança vive, seus conflitos internos por conta do transtorno. Mas a gente está aprendendo através da nossa conversa com a Suzy e com a Paula, mães atípicas, mães de crianças jovens, né, adolescentes e jovens com o transtorno do espectro autista. Como é tudo isso e como o PAICA tem ajudou vocês e tem ajudado centenas de famílias nesses anos todos. Na verdade, assim, o meu filho não foi atendido nunca no PAICA porque ele já tinha mais de 15 anos quando eu iniciei lá e quando realmente os atendimentos iniciaram, né? Mas uma das coisas que eu e a Paula sempre comentamos é o seguinte: graças a Deus a gente tem condição de ter um plano de saúde, né? Se bem que a gente tem muitas dificuldades com os planos de saúde também, né? Mas a gente consegue de alguma maneira. Mas se é difícil para a gente, imagine para essas famílias, né, que não têm. Aliás, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer é a falta de profissionais da área médica especializados na questão do autismo, principalmente na rede pública. Em Campinas, a gente tem um médico para atender Campinas inteiro, 2 às vezes, especializados, que sejam neuropediatras ou psiquiatras infantis. Então, é muito difícil para essas famílias. Hoje, nós atendemos 85 famílias. E é muito importante dizer, né, mais uma vez, não é só essa criança, esse adolescente, junto com ele, toda aquela família dela. A gente acaba estendendo esse atendimento para a sociedade porque a gente faz formação com as escolas. Então, cada escola que tem um aluno que é atendido no PAICA, ele é chamado para formação 2 a 3 vezes por ano. A gente faz reuniões com essas escolas constantemente para entender como essa criança está lá, para ver o que a gente pode trabalhar aqui para colaborar. E a gente faz um trabalho intersetorial. Então, a gente trabalha muito com as redes intersetoriais, então assistência social, o centro de saúde, porque é isso, né? Você falando agora até do carnaval, a criança com autismo, ela tem hipersensibilidade, né? Ela não gosta de carnaval. Não é assim. Tem crianças que amam estar lá no meio da bagunça, né? Nesse barulho, nesse monte de luz. E tem outras que não conseguem chegar nem perto. Então, por isso que a gente fala espectro, né? Porque realmente assim, é uma diversidade enorme, não só no grau, né? Naquele que precisa de mais ou menos suporte, mas nas características também. É muito diferente. Você falou que 85 famílias têm o atendimento hoje, mas muitas já passaram pelo PAICA. Então, Ou quando a criança entra, ela fica até... Nós até temos algumas que passaram porque mudaram de cidade ou conseguiram um convênio médico. E aí, se conseguiu, vai lá para o seu convênio e deixa essa vaga para quem não tem, né? Mas o autismo, esse trabalho com essa criança com autismo não tem alta. Né? Porque ele só vai mudando, então a criança tem algumas questões, ele vai crescendo, ele vai tendo outras questões, o jovem passa a ter as questões de habilidades sociais, desta autonomia, então nós não temos alta. E uma coisa que a gente fica sempre com o coração assim muito partido, hoje nós temos 200 crianças na lista de espera do PAICA. E essas famílias chegam lá buscando, né? Ai, não, vou conseguir aqui um apoio. E quando a gente diz que ela vai ter que esperar e que a gente não sabe quando que a gente vai conseguir atendê-la, o coração da gente... Você ia comentar alguma coisa, Paula? Até pegando um gancho no que a Suzy começou a falar, dessa questão da gente não ter médico na cidade, da dificuldade que tem e o quanto isso é prejudicial, né? Porque a intervenção precoce, ela pode mudar a vida dessa criança, né? É uma janela de oportunidade que você tem. Uma coisa é um autista começar a ter o diagnóstico precoce, ele começar a receber esse diagnóstico
esses tratamentos, essas intervenções o mais cedo possível, aí 2, 4 anos. Outra coisa é ele ter esse diagnóstico com 10 anos de idade, né? Você tem uma janela de oportunidade que você perde aí, comportamentos que se instauram, que você não consegue, não é que não consegue, vai ser muito mais difícil de você ajudar, né? E eu sempre digo, quem conhece um autista, conhece um autista. Não existe um autista igual ao outro. Daí o grande desafio de tratar desse transtorno, de conseguir proporcionar, não é uma receita de bolo, né? Olha, eu tenho isso, eu tenho TEA, então você vai fazer isso, 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 e lá no final você vai... Não vai funcionar, o que a Suzy acabou de falar, né? Eu tenho isso em casa, os meus autistas são opostos, totalmente opostos. Irmãos, mesmo pai, mesma mãe, um gosta de barulho, o outro não gosta de barulho, um gosta de ficar quietinho, ali, acomodado, o outro é um trovão passando para tudo quanto é lado. Eles não conseguem nem ficar juntos, para você ter uma ideia. A gente não consegue. Se um sentar nesse sofá, o outro sentar do lado, um sai. Porque um não aguenta ficar perto do outro, porque é extremamente diferente. Meu pai, minha mãe frequentaram as mesmas escolas, tiveram acesso aos mesmos médicos, aos mesmos tratamentos, mas eles são opostos, né? Então, assim, e existe uma coisa que eu acho no autismo que precisa muito conscientizar a sociedade que não convive, que é o preconceito. Nós somos muito julgados, mas muito julgados. Então, os nossos filhos, especialmente, por exemplo, o meu mais novo, que é esse que é agitado, existe muito aquele... é falta de limite, é falta de bater. Você que não educa, ele não se enquadra naquele modelo, é muito difícil para ele estar ali. Ele tem 13 anos, ele sonha em ir num shopping, ele nunca foi no shopping. Eu não consigo ir num shopping sozinho com ele. Aquele mundo para ele é um mundo muito difícil, né? Você tem que ter todo um suporte, é um treino para você ir com essa criança para esse espaço, né? Então, as pessoas não têm a noção do quanto isso é importante, né? Hoje vocês estão esclarecendo para nós o dia a dia, não só do PAICA, Sim. mas o dia a dia de vocês. E no bloco passado, vocês falaram uma coisa que eu achei muito legal, que vale para a nossa vida em qualquer situação. As mães vão lá e elas são ouvidas. E você falou agora sobre o preconceito. Eu gostaria muito que a nossa sociedade, todos aqueles que estão nos vendo, tivessem a oportunidade de conhecer uma família assim e passar a entender, e conversar, e ouvir. Porque depois que você começa a ouvir, você fala, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Põe uma luz, me ajuda, porque eu quero ajudar. E às vezes a única ajuda é pelo menos escutar. Como que as pessoas encontram o PAICA? É isso que a gente ia dizer. Então, qual que é, né, a nossa grande dificuldade no PAICA? Exatamente essa questão de receber recursos para poder atender mais crianças. Nós atendemos individualmente, porque exatamente se... cada um cada autista é muito diferente do outro, então é muito difícil você proporcionar um momento terapêutico com duas crianças muito diferentes. É claro que esse momento é importantíssimo e a gente também tem esse trabalho de habilidades sociais, porque se eles têm uma dificuldade de interagir, eles precisam estar com outras pessoas para aprender a interagir. Mas antes ele precisa vivenciar isso dele, com ele mesmo, e aprender a estar nesse espaço. Então, a gente está aí nas redes sociais, se você digita lá PAICA Campinas, atendimento de autismo, tem o nosso Instagram, tem um site, temos Facebook, e a gente precisa muito de ajuda. Né? Hoje a gente tem um grupo de doadores mensais, a gente tem cerca de 50 doadores mensais. Então, são pessoas que falam, olha, eu quero colaborar com o trabalho de vocês. Porque entende que existe necessidade de novos projetos, ampliação, dar atendimento a essas famílias que estão na lista de espera. Ainda falta muito. Muito. Nós temos muitas pessoas que têm, por exemplo, tem um neto com autismo, eu quero ajudar, eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho. Então, temos muitas pessoas que colaboram desta maneira, né? Mas se você não tem ninguém... Mas se você realmente veio aí, ouviu o nosso trabalho, ouviu um pouquinho do que isso significa e tocou seu coração, né? É só nos procurar, a gente está
nas páginas, tem nossos contatos, né? Suzy Ferraz, muito obrigada por estar aqui conosco. A Suzy Ferraz é coordenadora técnica do PAICA. Aprendemos muito com ela, mas aprendemos também com a Paula, que é coordenadora administrativa. Paula Baggio, obrigada pela presença de vocês, Nós que meninas. agradecemos. Sucesso para o PAICA, que ele possa crescer mais e mais famílias serem ajudadas por vocês. Se Deus quiser. Nós que agradecemos, as portas do PAICA estão abertas para quem quiser ir nos visitar e convido você a ir até lá, conhecer Conhecer o o nosso PAICA. espaço. Vamos ficar Deus felizes em abençoe. te servir um cafezinho. Olha, eu amo café. Eu desejo a vocês uma santa quaresma e uma ótima Amém. Páscoa. Amém. Amém. E nós ficamos por aqui desejando para você também o mesmo. Um bom fim de carnaval, mas também um bom início de quaresma. A gente se vê amanhã, ao vivo. Um beijo.